Então nessa aula eu já vou começar tudo errado, tá? Eu tô começando aqui sem iluminação nenhuma para você ver como não adianta se você ter um celular super moderno, não importa, tá? Celular sem luz, independente dela sendo artificial ou luz natural, não dá, tá? Você precisa da luz, não só para você ter qualidade de iluminação. Peraí só um pouquinho que tá me incomodando essa falta de luz, vou resolver isso aí, ó. Poxa, tá bem melhor, sem luz não dá. O que eu tava falando é que mesmo que você não use uma luz artificial, como a minha agora, usa luz natural. Mas é muito importante que não só você use a luz natural, que é a luz que a gente tem de graça, mas que você use ela de uma forma mais criativa, mais intencional. Por exemplo, você está vendo que a luz que eu estou usando aqui, a minha imagem tá boa, não é porque a luz é profissional, porque ela não é. Eu já mostrei para você no vídeo passado que a luz que eu estou usando aqui é uma lâmpada comum, daquelas que você compra em mercado. Esses bastões de LED aqui são bastões de LED super baratos, eles custam R$200, eles vendem no AliExpress, mas ele chega super rápido, porque ele já está no Brasil. Mas tem outras formas de você usar luzes coloridas assim, tem lâmpadas coloridas que vendem até em mercado, em lojas de material elétrico, tem barras de LED, enfim, tem várias formas de você criar isso. Mas o grande diferencial disso tudo aqui é o posicionamento da luz, tá? Não adianta você ter luz pra caramba e você não posicionar elas da maneira correta. Aqui, você veja que eu tô com uma luz aqui, que é aquela luz que eu mostrei para vocês. Ela tá com um modificador que a gente já aprendeu que são acessórios colocados na frente da luz que modificam a luz. Então esse modificador ele serve, que é essa sombrinha, ele serve para dar aquela difundida na minha luz e suavizar as sombras. Então a luz ela entra aqui, ela passa e aqui vai começando uma sombra bem suave, então um degradê de sombra aqui que a minha luz que está aqui, ela encontra essa sombra e cria esse aspecto, me separando do fundo, dando esse desenho aqui no meu ombro, na cadeira, e a luz de trás para me deslocar do fundo. Mas uma coisa que muda tudo é a posição da luz. Não adianta você ter as melhores luzes ou várias luzes que, se você colocar todas juntas, que você só vai deixar tudo muito claro. Na fotografia e no vídeo, a sombra é muito importante, tão importante quanto a luz, tá? Então você precisa encontrar um equilíbrio sobre essas duas forças. O que eu faço nesse setup, nessa situação que eu tô aqui, como funciona a minha iluminação? Como eu disse, eu tenho uma luz vinda de cima, que é a minha luz principal, uma luz simples, como eu já mostrei para vocês. Mas o grande segredo dessa luz aqui para criar essa cena é a posição. Então eu estou aqui, ela tá assim em mim, tá? Ó. Então ela tá iluminando a 45 graus, ela tá exatamente aqui, ó, vindo aqui. E ela vem, ilumina tudo isso aqui com o modificador, ela deixa a sombra mais suave e eu consigo ter esse aspecto, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos desligar as luzes de trás, só para vocês verem como funciona. Inclusive essas luzes aqui, ela funciona com esse controle. Você veja que mesmo sem a luz lá atrás, já é bom, né? Já fica bem iluminado meu rosto, que é o assunto principal aqui, tá bem legal, mas ainda falta alguma coisa. E daí no momento que a gente liga a minha luz aqui de trás, você já tem algo diferente, você já vê que ele enche um pouco melhor a cena, ele já desloca, como eu disse, ele acentua, acho que fica bem legal. E daí, para a gente acrescentar algo mais para dar aquele deslocamento, a gente liga aquela segunda luz ali e fica assim, tá? Então é um sisteminha, é uma fórmula básica que funciona. Tá? Esse sistema de iluminação dessa maneira funciona muito bem em conjunto com as três luzes, né? Mas você pode fazer isso também com a luz natural. Como eu uso, tá? Eu, quando vou gravar com luz natural, eu procuro uma janela. Então, digamos que eu tenho uma janela aqui. Essa janela, ela vai emitir luz aqui e vai criar um pouco de sombra. Lembra que eu falei para você que sombra é importante na nossa iluminação também, para criar
esse contraste, essa tridimensionalidade da nossa imagem, então é muito importante que tenha sombras também. Então eu gosto muito quando eu estou aqui de frente para a câmera, eu tenho uma janela aqui e ela vem, ilumina meu rosto. Claro que a sombra vai ficar muito dura, vai ficar que nem a que a gente eu te mostrei aqui sem o nosso modificador. As sombras vão ficar mais marcadas, mas mesmo assim vai ficar muito bom. Talvez melhor do que você gravar só a pino. E toda essa questão da posição da luz influencia bastante. Então eu vou trazer dois exemplos de como você usa a luz natural dessa forma lateral para você criar os seus vídeos aí no seu quarto, na sua casa, tá bom? Ó, aqui eu tô usando a luz da janela, como eu disse, ela vindo lateralmente, tá? Mas eu não tô usando nenhuma difusão. Como eu poderia usar a difusão? Antes só vamos analisar como tá vindo essa luz. Então ela tá vindo, tá iluminando muito mais aqui esse lado, tá criando sombras mais duras aqui, ó, onde existe uma barreira aqui no meu nariz, tá? Então ela cria sombras mais definidas. Tem uma forma que eu posso fazer para suavizar um pouco essas luzes, tá? Essas sombras. Então o que eu posso fazer? Eu posso puxar aqui a minha cortina, ó, sem eu mexer nada no celular. Tá vendo que já ficou muito melhor, já ficou mais uniforme essa luz. Então, são duas formas que você pode usar a iluminação natural para os seus vídeos. Estou gravando ao meio-dia, então o sol está lá em cima. Então, eu não estou recebendo uma luz direta. Então, talvez por isso eu consiga ter essa uniformidade e sombras um pouco mais suaves. Se eu estivesse gravando num horário do dia onde a luz estivesse vindo direta aqui, eu teria sombras mais definidas, tá? E tudo depende da posição aqui do sol e tudo isso vai mudando o aspecto da imagem do seu vídeo, tá bom? Então toda essa questão da posição da iluminação influencia bastante. Então é legal você fazer testes, sempre testes, tá? Tudo que eu tô falando aqui é base de testes, é você ir tal horário, acordo às 8 da manhã, vou gravar um vídeo às 9 nessa janela aqui, porque essa janela vem com uma luz legal e eu gosto dessa luz, então você já se programa para gravar naquele horário. Ou não, ou eu gosto mais do final do dia, que é uma luz mais quentinha, é uma luz mais alaranjada, eu gosto dessa luz, então eu vou gravar num outro cômodo da casa. Então é normal isso, você ir fazendo testes, tá? Tudo depende da posição aonde você mora, aonde bate luz na sua casa. Então vai fazendo esses testes. Mas coloque na sua cabeça o seguinte, é muito importante trabalhar com ângulos da luz, tá? É isso que transforma a sua cena, é isso que muda tudo. Então, um dos grandes segredos da iluminação é você conseguir trabalhar com ângulos, você angular essa luz de uma forma que você se sinta bem. Não tem um lado melhor? Tem muita gente que fala, não, esse aqui é o meu lado melhor, não, esse é o meu lado melhor. É a mesma coisa a luz, tá? Aonde ela atua, às vezes você vai sentir melhor, às vezes, não, eu gosto quando a luz vem um pouco mais para cá. Isso você pode ir testando com luz artificial, você tem mais oportunidades de sentar na frente do seu celular, ir mexendo aqui na iluminação e, puxa, é desse jeito que eu gosto. Então é muito importante você fazer esses testes, tá? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de uma técnica que é super fácil, é super prática e que vai realmente mudar tudo nessa questão de você criar novas cenas, tá? O que é essa técnica? É a técnica de composição de regra dos terços. O que significa? Eu vou agora começar a gravar a tela do meu celular, porque você vai ver aquelas linhas que a gente falou lá nas primeiras aulas para você habilitar, aquelas linhas guias. Agora você está vendo essas linhas aí na sua tela, essas são as linhas guias que a gente usa para auxiliar na composição. Você percebe que eu estou usando uma composição que coloca a minha pequena cabeça dentro dessas linhas, tá? Me posiciona bem ao centro e eu também estou usando essa linha aqui bem nos meus olhos. Tudo isso para eu colocar toda a atenção do vídeo aqui nessa região, tá? Existem outras formas, outras regras de composição, mas eu vou te ensinar uma que se chama regra dos terços, que nada mais é do que você colocar o seu assunto principal nas intersecções. Intersecções são as junções de duas linhas, você colocar o seu objeto nas intersecções. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um estilo de composição que a gente pode usar para entrevistas, que é muito usado no jornalismo, usada em documentário,
que é a pessoa posicionar o assunto aqui, tá? Tanto faz aqui ou aqui, a gente vai usar aqui. Só porque eu vou usar desse lado é algo que eu uso e gosto muito e eu vou passar para você. Tá vendo que eu falei para você que a minha luz está vindo daqui, né? Minha luz está vindo aqui. Me incomoda, não é uma regra, tá? Mas é uma questão de estética minha que eu prefiro. Me incomodaria se a minha luz está aqui e eu gravasse desse lado, tá? Apesar de eu ter uma luz aqui e ela me iluminar de certa forma e trazer até aqui, porque a gente tem essa luz aqui, mas se a gente não tivesse essa luz, vou até desligar para você ver. Ó, me incomoda essa luz vindo aqui e essa parte ficar escura, tá? Então, se eu fosse gravar desse lado aqui, eu colocaria a minha luz lá, e para ter esse aspecto, tá? Ter essa iluminação mais uniforme do meu rosto. Porque aqui eu consigo ver o meu rosto quase por completo, e aqui eu tenho, acho que sombras mais... aqui fica um lado mais escuro. Então, é uma questão estética minha que eu prefiro. Caso você sinta isso também, eu aconselho a usar, tá? Então, aqui eu posso posicionar aqui o meu assunto num canto da tela, usei aqui intersecção para colocar o meu olho, e eu posso conversar aqui com uma pessoa e tá falando algo e parece que eu tô gravando um documentário, uma entrevista, algo assim, né? Essa técnica eu uso muito também para pessoas, para clientes meus que têm dificuldade de falar para a câmera, que não conseguem, que acabam travando na hora de gravar para a câmera. Então eu me posiciono lá como entrevistador e vou começando a conversar com ele e deixo gravando, e isso faz com que ele esqueça que tem uma câmera aqui. Isso faz com que ele se concentre mais na conversa e fique mais natural, que é algo muito importante na hora de a gente gravar, né? Eu vou te mostrar agora alguns takes que eu fiz usando as 4 intersecções, tá? Você entendendo a regra de colocar, vou colocar o horizonte nessa linha, você já tem uma amplitude maior de imagem. Não, vou colocar o horizonte nessa linha, ou vou colocar o meu assunto nessa intersecção, vou colocar o meu assunto nessa intersecção, nessa e nessa. Essa regrinha simples vai te trazendo várias oportunidades, várias maneiras diferentes de você criar imagens, tá? Então, essa é uma regra muito simples que você pode usar. Eu vou deixar as imagens aqui passando para você ver como dá para criar imagens diferentes com essas intersecções, e essa aula fica por aqui. Eu aguardo você na próxima aula.